Nolan assume-se como o próprio Oppenheimer dessa história. Atinge o tom magistral que buscava, todavia, depois que explode tudo, vira o rosto. Oppenheimer, novo filme dirigido e escrito por Christopher Nolan, de muitos sucessos aí de cinema, A Origem, Grande Truque, Amnésia, né, os Batmans, Tenet, por aí vai. E agora o cineasta vai passear pela história do físico Robert Oppenheimer, considerado o pai da bomba atômica. Ao final da Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atômicas foram jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. O que muitos apontam como o final dessa guerra também foi aquilo que redefiniu o mundo. Concluiu sim uma guerra, né, aparentemente, mas favoreceu novas tensões, novos medos, que definiram por sua vez próximas guerras. E aí o filme também vai discutir um pouco disso. É preciso dividir o filme em 3 experiências, tal como o roteiro e a montagem apresentam aqui o resultado de Oppenheimer. A primeira camada é desse homem tendo a cabeça sendo explodida pelos conhecimentos que ele vai encarando, que ele vai recebendo, os novos conhecimentos que ele vai retendo. É um momento eureka, mas que supõe uma certa ansiedade também, como se não fosse capaz de conseguir mostrar tudo aquilo que está conseguindo ver, que está conseguindo ter clareado na sua cabeça. Nessa camada, um filme apertado, enclausurado, que gera uma certa agonia, uma certa angústia ao tentar entender o tempo e o espaço daquilo, bem como quem é esse cara. Mais do que isso, é entender sobre esse protagonista que está aparentemente começando também a se entender. A trilha sonora propõe pequenos sustos a cada lampejo de ideias ainda inacabadas que aparecem na cabeça desse personagem. Inacabadas, mas prontas para começar a serem trabalhadas. É um início um tanto quanto opressor, não nos permite ver o todo, não nos permite entender quem é esse tal de Oppenheimer por inteiro, e ainda que explique diversas vezes de onde vem o fascínio do protagonista pelo que ele está aprendendo, sem a camada prática, tudo se apresenta mais difícil do que de fato é. Aí o filme desabrocha. A segunda camada é a resposta a essa falta de prática. Os conceitos que oprimiam no começo agora são destrinchados e materializados na tal bomba e nos anseios claríssimos do personagem principal e do diretor também. É bom que se diga que é explodir o treco dessa bomba. Surpreendentemente, o roteiro finca o pé na ideia de que estamos diante de um filme de julgamento, mesmo que dentro dele diga que aquilo não é um julgamento. Toda essa longa segunda camada é a mais Nolan de todas. É excessivamente explicativa, é presunçosa e ao mesmo tempo oferece matéria-prima para julgarmos o caráter bélico de Oppenheimer, mas também não nos permite ainda chegar a um veredicto sobre esse cara. É ainda uma camada dúbia, é mais cansativa, porém ela também é recompensante. Aqui vem o lance. Se lá na primeira camada o cara tava ali tendo umas certas ansiedades, certas alucinações diante de aquilo que ele estava encarando como um novo conhecimento, a resposta do porquê ele, enquanto pessoa, fazia a bomba, vem justamente dessa materialização desse sentimento que o aprisionava, como nós somos também oprimidos e aprisionados no começo do filme. Percebe isso? É muito importante entender esse lance aqui. A dor de não saber explicar uma questão para o mundo faz com que esse homem se apaixone pela tal da bomba. E só depois ele venha a falar sobre consequências. E o filme também vai fazer isso. Porque assim, a paixão dessa bomba passa nessa segunda camada por esse espetáculo audiovisual que o filme traz com a existência desse treco, desse artefato. As consequências vão ser discutidas, mas não vão ser aprofundadas, já que o Nolan foge um pouco, para não ficar fácil demais de definir quem é esse tal de Oppenheimer. Finalmente vem a terceira camada. E aí essa terceira camada, que era recheio, ganha o protagonismo de fato. É a hora de julgarmos Oppenheimer. Mesmo aquilo não sendo um julgamento, como o filme fala várias vezes, é um momento de entendermos ou chegarmos o mais próximo de entender o que é esse homem, se há arrependimento, se há desilusão ou se, assim como vários, foi só mais um homem inteligente que sucumbiu ao poder. E aí o filme não responde. Certo ele. Aqui é importante que fique claro, tá? Não é uma biografia, não é um apanhado histórico cronológico, não é. Não é uma análise de causa e consequência, longe disso. É a tentativa de nos fazer entender que certas coisas talvez nunca consigam ser entendidas como a gente quer que sejam, ou seja,
nunca teremos um quadro perfeito do caráter de Oppenheimer, assim como não teremos o quadro perfeito de outras figuras históricas. Menos ainda a partir de um certo simplismo. Ele é do mal, ele é do bem, muahaha, e etc. Não rola. O filme não tem pretensão documental alguma. Serve mais à não resolução da curiosidade, e aí por isso ele poderá frustrar os mais pragmáticos. A presunção de respostas do roteiro é trocada por essa presunção arriscada de deixar várias ideias sobre essa figura. Essa figura é tudo o que dizem dela, e é mais um pouco até, seja pro bem ou seja pro mal. Então, o Oppenheimer, que aparece como comunista, capitalista, democrata, espião, gênio, traidor, pai da bomba atômica, vencedor da guerra, perdedor da guerra, cavaleiro do apocalipse, ou que antecedeu o fim de várias outras mortes, enfim, ele é tudo isso. Pode ser que começou outra guerra, uma mais fria do que a explosão de sua bomba, ou pode ser quem foi justo ao tratar a ciência à luz do conhecimento, sabendo que de uma forma ou de outra iria ser maltratado no futuro, como um personagem debate lá no filme. O que eu quero dizer é, para trocar em miúdos, o roteiro promove uma ideia de julgamento, mistura histórias reais com histórias que nunca saberemos se são reais, e sugere que Oppenheimer, ele é tão frívolo, mais do que frio, ele é tão frívolo quanto o título do filme. Ele é tão certo quanto se achou por um tempo e tão errado quanto pareceu achar ao final das contas. Perceba que eu falei 3 camadas e não 3 momentos, né? Eu não falei 3 momentos, eu não falei 3 filmes, eu não falei 3 atos. Eu escolhi camadas porque o filme se configura a partir dessas 3 experiências empilhadas e parcialmente misturadas. Outra coisa muito importante de entender sobre a narrativa aqui. A edição, nesse contexto, desempenha um papel fundamental. Ela funciona como uma fissura, uma brecha, um rasgo que atravessa essas 3 camadas, reagrupando-as e reconfigurando-as o tempo inteiro. Ela remonta os fragmentos de tempo e espaço para construir a narrativa sem nunca permitir que a cronologia, ou seja, um entendimento de começo, meio e fim, ou uma certa linearidade, chame mais atenção do que os eventos escolhidos para serem abordados a fundo. Nolan, desde Amnésia, Insônia, passando por Origem, Dunkirk, que eu adoro inclusive, Tenet, etc. E em outros filmes também, tem esse apego gigante por embaralhar a cronologia natural. Só que aqui, isso serviu para fazer essa alusão a uma bomba que, ao explodir, gera uma reação em cadeia. A vida de Oppenheimer é um exemplo perfeito de como pequenos acontecimentos, pequenas situações e decisões, pequenas ideias em meio ao turbilhão do aprendizado fazem grandes descobertas acontecerem. É um exemplo também como grandes descobertas nem sempre resultam em um feito perfeito. A grande discussão do filme é sobre como o homem usa o que sabe a favor do poder, mas também sobre como o poder usa os homens que sabem, fazendo-os questionar só depois dos feitos imperfeitos não parecerem mais tão perfeitos quanto inicialmente pareciam. Noutras palavras, o filme debate friamente sobre arrependimento, mas também sobre não poder demonstrar esse arrependimento. E ele não pode demonstrar porque a fama conduz as ideias para os caminhos da conveniência e não o caminho da sensatez. A fotografia ajuda a montagem a ser bem mais entendida aqui do que nos trabalhos anteriores do Nolan. O que está colorido é a perspectiva do protagonista, isto é a verdade do Oppenheimer. O que está em preto e branco é o que temos de público, é o que temos de factual sobre essa figura. Se Cillian Murphy não nos permite entender rapidamente os sentimentos de um protagonista tão dúbio, tão complexo, a mesma coisa não acontece com o escrachado Robert Downey Jr. e o seu personagem que vem, o Strauss, que vem falar sobre vingança e ressentimento. Quando em preto e branco, os diálogos do filme ficam mais diretos. Quando colorido, parece uma alegoria tão refinada, mas tão refinada, que a história não pode ser rapidamente taxada como irreal ou sequer exagerada. A frieza da Guerra Fria tá no preto e branco. A frieza que o peso da genialidade sugere tá na atuação do Cillian Murphy, muito difícil de ser lida, muito difícil. A explosão do filme pós-bomba tá nos monólogos do Robert Downey Jr. que, mesmo expositivos,
fazem o filme falar conosco de outra maneira, isto é, mostrando como, em um mundo de homens, tudo que acontece é só coisa de homem ressentido para com outro homem. A trilha sonora do filme é esmagadora. Ludwig Göransson assume a dinâmica de um Hans Zimmer da vida, mesmo não sendo, cria uma atmosfera que o outro sabe criar muito bem, que o Zimmer sabe criar muito bem, dá essa ideia de tic-tac, de relógio, de urgência, mas coloca a sua personalidade ao ser uma trilha mais despojada, mais solta, que varia mais e se repete apenas quando precisa nos deixar intranquilos. Então ela, junto com a mixagem inclusive, nos empurra cadeira dentro. É quem nos sugere ansiedade em qualquer uma das camadas do filme. A grande cena da bomba é uma apoteose tão grande que só resta silêncio. E a trilha é tão marcante que o silêncio se torna mais marcante ainda. E silêncio no cinema é som. Lembre-se disso. Não esqueça. Nenhum barulho, nenhum grito de ninguém é maior do que o som da bomba. Não é. Não pode. Só outra bomba para fazer mais barulho ainda. Mas essa outra não foi mostrada. Porque pro recorte Oppenheimer não fazia sentido. E aí depois da grande explosão o filme se retrai. Se enclausura novamente. Se mistura mais a partir do que era no começo do que aquilo que se transformou durante a sua metade, durante seu segundo ato. Entra em êxtase reprimida. Nem se pode comemorar tanto, porque sabemos o que aquelas bombas representam, nem se pode ignorar um fato visual tão impressionante quanto o filme mostrou. E aqui talvez seja onde habita o fascínio do diretor. É o fascínio pela explosão, pela presunção de construir grandezas, pelo apego absurdo de se abraçar ao majestoso, ainda que tente dizer, em alguns momentos do filme, que menos é mais. Aqui não é. Nolan é mais. Sempre mais. Nolan se entrega ao mais. A melhor camada de Oppenheimer é o texto, porém, o mais, isto é, o exagero visual, é aquilo que realmente vai promover as discussões desse filme. Não tem escapatória. O diretor explicou demais, o diretor mostrou demais, o diretor queria muito mais, o diretor enalteceu demais a figura. É isso. Nolan é mais o tempo inteiro e se rendeu a isso, sobretudo aqui em Oppenheimer. Oppenheimer é prova perfeita, é cabal disso. A essência do filme é aquele filme que tá ali dentro desse, preto e branco, com atuações e cenários fechados, textos bem colocados sobre um homem que sequer aparece nessa parte do preto e branco. Porém, sem conseguir ser apenas o que precisa ser, apenas o sucinto, traz todas essas outras camadas para fazer o filme se explodir e se expandir o tempo inteiro. Tem sempre mais para fazer. Tem sempre que ir além para que o filme seja maior, mais magnânimo do que o sobrenome do título já sugere. Tem sempre mais diálogos ali e diálogos que simples são colocados de maneira pesadas. Parece que é urgente. O Nolan não consegue abraçar o fácil. Faz o simples como se fosse essa cadência desesperada, como se todos os assuntos que aparecem fossem para ontem. Nos confunde ao mostrar questões banais como se fossem extremas. Mas tão fixado nisso, não consegue nos mostrar a grandeza onde precisaria ir além do banal. Como, por exemplo, a forma como Oppenheimer vê os seus relacionamentos. É tudo tão absurdo no cinema do Nolan que uma cena de sexo precisa ser envolvida em prolixidades que nunca se justificam no que realmente importa para o filme da bomba ou para o filme de tribunal que existe aqui dentro desse. E aí, na ansiedade de não poder parecer pouco, Nolan assume-se como o próprio Oppenheimer dessa história. Cumpre sua missão, atinge o tom magistral que buscava, todavia, depois que explode tudo, vira o rosto e evita encarar as consequências dos grandes feitos com os olhos bem abertos, assim como o próprio Oppenheimer. Se repõe na pequeneza de falar sobre o homem, sem antes ter realmente aceito falar sobre esse homem dessa forma. Como pedir para o filme terminar em paz se ele não é sobre isso? É como se uma grande explosão bastasse para garantir o seu contentamento, o contentamento do artista, o contentamento do autor, o contentamento aqui do Nolan. E o resto ele deixa solto, ele deixa em frangalhos, sem nada muito definido. Age como se tivesse um grande plano, mesmo que a gente não consiga enxergar esse grande plano se concluir jamais. E assim, de verdade, eu adoro esse jeito do Nolan destroçar expectativas. Eu me divirto e me deixo render por essa mistura de sentimentos que eu tenho para com esse autor, que vai muitas vezes na contramão, que frustra, mas que também deixa tudo pronto
para o filme ser remontado ao prazer de quem o assiste. Com tanta coisa em tela, dá para xingar e elogiar o Nolan ao mesmo tempo, assim como talvez dê para odiar e elogiar o Robert Oppenheimer também ao mesmo tempo. Dá para gostar e desgostar do próprio filme, e dá para voltar atrás com o tempo, como são vários filmes do cineasta, e rever e ter outra opinião. Em resumo, o Nolan foi Nolan, só que agora sendo Oppenheimer. Genial e ao mesmo tempo contraditório. Aquele que ama a explosão da bomba, que ama o belicismo, mas que se define da melhor maneira a partir dos momentos silenciosos, quando nem em cena o protagonista desse filme está. É aí onde está o ouro desse filme aqui, e é onde eu acho a melhor parte do Nolan, mas ao mesmo tempo ver o diacho daquela bomba explodindo também é muito legal. E assim eu me corrompo em hipocrisia, tal como Oppenheimer e tal como Christopher Nolan também. É isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Espero agora que você deixe um like, quem sabe se inscreva aqui no canal. Forte abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade e tchau.